Você não está se preparando. Você está se escondendo. Hiroshi levou 3 anos para entender a diferença. 3 anos. 23 subpastas. 47 páginas. Versão 8.3 de um plano que nunca saiu do papel. Kenshin ensinou a diferença em 3 segundos. Com uma única ação que destruiu tudo que Hiroshi havia construído e salvou a vida que ele estava desperdiçando. Preciso que você seja honesto agora. Não comigo. Comigo você pode mentir. Eu sou uma voz. Mas consigo mesmo, agora, neste segundo. Seja honesto. Quantas vezes você disse, amanhã eu começo? Quantas segundas-feiras foram a segunda-feira definitiva? Quantos 1º de janeiro foram o ano da virada? Quantos cursos você comprou e não terminou? Quantos livros você começou e largou no capítulo 3? Quantas academias você pagou e foi 2 vezes? Você não é preguiçoso. Esse é o diagnóstico fácil que pessoas simplistas dão para um problema complexo. A verdade é muito pior que preguiça. Preguiça tem cura simples. Basta se forçar. O que você tem é diferente. O que você tem é uma doença silenciosa que se disfarça de virtude. O nome dela é preparação eterna. Você não está se preparando. Você está se escondendo. Cada plano novo que você cria é um muro a mais entre você e o campo de batalha. Cada curso que você compra é mais uma desculpa para não agir. Cada livro que você lê sobre produtividade é mais uma hora que você não é produtivo. Miyamoto Musashi escreveu no livro dos 5 elementos que a posição de imobilidade é reprovável. Para ele, assumir uma posição de guarda significa esperar que o inimigo tome a iniciativa. Ele considerava isso detestável. O guerreiro que espera já perdeu. Musashi acreditava na vitória certa, desde que se tome a dianteira. E considerava que entre o inimigo tomar a iniciativa e você atacar primeiro, existe uma diferença 2 vezes maior no resultado. Ele não estava falando de espadas. Estava falando de vida, da sua vida. Dessa coisa que está passando enquanto você planeja, pesquisa, anota e espera. Hiroshi entendia isso melhor do que ninguém, porque Hiroshi era o rei da espera e quase morreu na sala do trono. 2 semanas tinham se passado desde o primeiro encontro com Kenshin. Desde o duelo contra o barulho, algo tinha mudado em Hiroshi. Ele falava menos no trabalho, escutava mais. Moreira tinha notado. Os colegas tinham notado. Até o Rafael, o analista silencioso, tinha feito um leve aceno de cabeça para ele no corredor. O equivalente vindo do Rafael a uma salva de palmas. Hiroshi se sentia diferente, mais leve, mais presente. O silêncio que antes o apavorava agora lhe dava uma sensação estranha de controle. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no caminho certo. E foi exatamente aí que o segundo inimigo atacou. Porque o silêncio limpou a mente de Hiroshi. E quando a mente ficou limpa, ele viu com clareza assustadora tudo que não tinha feito na vida. Tinha 26 anos. Morava num apartamento de 1 quarto no Tatuapé. Ganhava R$ 4.200 por mês num emprego que odiava. Não tinha relacionamento, não tinha poupança, não tinha nada que pudesse chamar de conquista real. E ele sabia, sempre soube, que queria algo diferente. Queria ter um negócio próprio, uma loja online de produtos artesanais japoneses. Essa ideia existia na cabeça dele há 3 anos. 3 anos, 1095 dias. E o que ele tinha feito nesses 3 anos? Tinha pesquisado muito. Tinha uma pasta no computador chamada Projeto Ronin, com 23 subpastas, fornecedores, logística, branding, marketing digital, análise de mercado, concorrentes, e cada subpasta tinha arquivos detalhados, planilhas com projeções financeiras para 5 cenários diferentes. Um documento de 47 páginas intitulado Plano de Negócios, versão 8.3.
versão 8.3. 8,3 versões de um plano que nunca saiu do papel. Hiroshi tinha lido 12 livros sobre empreendedorismo. Tinha feito 4 cursos online sobre e-commerce. Tinha comprado 3 ferramentas de análise de mercado que nunca usou depois do período de teste gratuito. E tinha salvo 186 vídeos no YouTube sobre como começar seu negócio. E assistido talvez 20. Ele sabia tudo sobre como abrir um negócio, sabia sobre CNPJ, MEI, regime tributário, funil de vendas, custo de aquisição de cliente, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Sabia mais do que muita gente que já tinha um negócio funcionando. E não tinha feito nada. Naquela noite, depois de mais uma semana no emprego que odiava, Hiroshi abriu o arquivo Plano de Negócios, versão 8.3. Leu as primeiras páginas, sentiu aquele calor familiar no peito, a excitação de imaginar a vida que poderia ter. Começou a editar. Achou um dado desatualizado na análise de concorrentes. Passou 2 horas pesquisando novos dados. Encontrou um artigo sobre uma tendência de mercado que precisava ser incluída. Abriu uma nova aba, depois outra, depois outra. Às 2 da manhã, ele tinha atualizado 3 planilhas e reescrito 2 parágrafos do plano e adicionado mais uma subpasta, Tendências 2024. E não tinha vendido um único produto, não tinha registrado um CNPJ, não tinha mandado uma única mensagem para um fornecedor. Hiroshi fechou o notebook, olhou para a tela escura e naquele reflexo preto viu algo que o assustou. Um homem de 26 anos que estava se transformando, lentamente, num homem de 36 que ainda planejava. No sábado seguinte, Hiroshi chegou ao espaço de Kenshin com uma energia diferente. Não era a ansiedade do primeiro encontro, era algo mais sombrio, era a urgência desesperada de quem percebeu que está afundando e quer ser salvo. Kenshin notou imediatamente. Seu corpo está agitado, mas seus olhos estão parados. O que aconteceu? Hiroshi sentou, respirou, tentou aplicar o que tinha aprendido no primeiro duelo, escolher as palavras, mas a dor era grande demais. Eu tenho um sonho, há 3 anos, e não fiz nada com ele. Kenshin não reagiu, esperou. Eu quero abrir um negócio, já tenho tudo planejado, literalmente tudo, mas eu não consigo. Começar, sempre falta alguma coisa, sempre tem mais uma pesquisa para fazer, mais um curso para terminar, mais um detalhe para ajustar. Me mostre. Mostrar o quê? O plano. Hiroshi hesitou, mas tirou o notebook da mochila, abriu a pasta Projeto Ronin, mostrou as subpastas, os arquivos, as planilhas. É o plano de 47 páginas. Kenshin olhou para a tela. Seu rosto não demonstrou impressão, nem aprovação, nem reprovação. Apenas reconhecimento. Como um médico que identifica uma doença familiar. Quanto tempo para criar tudo isso? 3 anos. E quantos produtos você vendeu? Silêncio. Quantos fornecedores você contatou? Silêncio. Quantos clientes falaram com você? Silêncio. Kenshin esticou o braço, fechou a tela do notebook. Devagar. O clique do encaixe ecoou na sala vazia. Pegou todos os cadernos que Hiroshi havia trazido, empilhou-os sobre o notebook fechado. Formou uma torre de planos, uma torre de 3 anos, e disse 6 palavras. Nada disso aqui é real. Hiroshi sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dele. Como assim não é real? Está tudo aí, pesquisado, calculado, organizado. Está tudo aí, e está tudo morto. Essas planilhas são cadáveres, Hiroshi. São o corpo de ideias que nasceram e morreram dentro da sua cabeça, sem nunca terem respirado ar de verdade. Você não tem um plano de negócios, você tem um cemitério de intenções. Hiroshi quis argumentar,
As palavras subiram como reflexo. O instinto de defender 3 anos de trabalho. Mas o primeiro duelo o segurou. Respirou, esperou, e no silêncio, ouviu a verdade que Kenshin estava dizendo. Kenshin se levantou, caminhou até a janela. Existe uma doença que afeta homens inteligentes com muito mais frequência do que homens comuns. Homens comuns não planejam demais porque não têm capacidade. Eles agem por instinto, erram, ajustam e seguem. Mas homens inteligentes, homens como você, têm um problema. A mente é afiada demais, e uma mente afiada demais corta a própria carne. Virou-se para Hiroshi. Você usa sua inteligência para construir cenários, para prever obstáculos, para antecipar falhas, mas em algum momento, esse processo se inverteu. Você parou de planejar para agir e começou a planejar para não agir. Cada nova pesquisa, cada novo ajuste no plano, cada nova versão do documento, tudo isso é a sua mente criando justificativas sofisticadas para ficar parado. Você transformou a preparação em profissão, e o campo de batalha virou abstração. Hiroshi sentiu os olhos arderem, não de raiva, de vergonha, porque era exatamente isso. Ele sabia, sempre soube. Kenshin voltou a sentar à frente dele. Musashi escreveu sobre o golpe da faísca de Pederneira. Sabe o que é isso? Hiroshi balançou a cabeça. É o golpe que acontece no exato instante em que duas espadas se encontram. Sem levantar, sem preparar, sem calcular. A faísca não espera permissão para existir. Ela acontece no momento do contato. É pernas, corpo e mãos ao mesmo tempo. Sem treinamento constante, é impossível aplicar esse golpe. Mas quando você o domina, a vitória é instantânea. Sabe qual é a diferença entre a faísca e o seu plano de negócios? A faísca existe. Ela nasceu no atrito. Seu plano existe apenas na sua cabeça. Nunca tocou a realidade. Nunca sofreu o atrito do mundo real. E sem atrito não há faísca. Sem faísca não há fogo. Sem fogo não há nada. Kenshin empurrou a torre de cadernos para o lado. Vou te ensinar a segunda técnica. Mas para aprender, você precisa aceitar uma coisa primeiro. O quê? Que tudo que você construiu nesses 3 anos foi uma fortaleza para proteger você de uma única coisa: o medo de falhar. Seu plano perfeito não é um plano, é uma armadura, e a armadura demais impede o guerreiro de se mover. Hiroshi não respondeu, mas pela primeira vez não quis responder. O silêncio agora não era desconforto, era compreensão. A técnica se chama Fudoshin, disse Kenshin. A mente inabalável. Inabalável? Mas eu estou tremendo só de pensar em agir. Exato. E é por isso que você não age. Fudoshin não é ausência de medo. É a recusa em deixar que o medo governe. Quando a mente está agitada, planejando, calculando, temendo o resultado, ela se torna seu próprio inimigo. O guerreiro com Fudoshin não elimina a dúvida. Ele age apesar dela. A mente permanece firme enquanto o corpo avança. É o oposto do que você tem feito. Deixar a mente tremer e o corpo paralisar. Kenshin se levantou. Vou te dar um exercício. Mas não é como os exercícios que você está acostumado. Não vai durar 30 dias. Não vai ter planilha. Não vai ter meta smart. Vai durar exatamente 1 hora. E vai começar agora. Agora? Agora. Você trouxe o celular? Sim. Abra. Procure um fornecedor de produtos artesanais japoneses. Qualquer um. O primeiro que aparecer. Mas eu tenho uma lista de fornecedores pesquisados. Não quero sua lista. Quero o primeiro que aparecer no resultado de busca. Mas agora. Hiroshi abriu o celular. Digitou. Apareceu uma loja em São Paulo que importava cerâmicas japonesas. Achei. Agora mande uma mensagem para eles. Diga que você está interessado em revender os produtos deles. Pergunte sobre condições de atacado. Agora? Mas eu nem tenho CNPJ.
Não tenho site, não tenho... Mande a mensagem. Mas e se eles perguntarem sobre a minha empresa? Eu não tenho? Mande a mensagem. O olhar de Kenshin não tinha espaço para negociação. E era o mesmo olhar da feira. Aquela autoridade que não vinha do cargo, nem do volume, mas de uma certeza absoluta. Hiroshi olhou para o celular. Os dedos tremiam. O cérebro gritava: é precipitado, é amador, é vergonhoso. Espere mais, pesquise mais, prepare-se mais. E então ele ouviu a voz de Kenshin, baixa como um sussurro. A faísca não pede permissão. Hiroshi digitou. 6 linhas. Simples. Direto. Mandou. Ficou olhando para a tela. O coração batia no ouvido. As mãos suavam. Sentiu náusea, depois euforia, depois medo, depois... algo que não sentia há anos. Estava vivo. Não a vida automática do dia a dia. Não a vida de quem assiste tudo de longe. A vida de quem acabou de entrar no campo de batalha. O que eu acabei de sentir? Perguntou Hiroshi, ainda olhando para o celular. Atrito, disse Kenshin. É assim que a faísca nasce. Nos 10 minutos seguintes, Kenshin guiou Hiroshi por mais 5 ações. Ele criou uma conta numa plataforma de vendas online. Escolheu um nome para a loja. Não o nome perfeito, o primeiro que veio à cabeça. Publicou uma foto de teste. Mandou mensagem para mais 2 fornecedores. Postou no Instagram pessoal que estava começando um projeto. Em 30 minutos, Hiroshi fez mais pela loja do que em 3 anos. Kenshin olhou para ele. Como se sente? Apavorado. Nada está perfeito. O nome pode não ser o melhor. A foto é amadora. As mensagens podem parecer amadoras. E estou vivo. Kenshin sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Não um sorriso largo, um movimento quase imperceptível no canto da boca, mas Hiroshi viu. A ação imperfeita sempre derrota a inação perfeita. Musashi ensinou que o golpe inconsciente, o Munen Muso, acontece quando o guerreiro golpeia com toda a força partindo do vácuo, sem deliberação. A mão golpeia inconscientemente, com rapidez e força. Você acabou de dar o seu primeiro golpe inconsciente. Não foi bonito, não foi técnico, mas foi real. E agora vem a parte difícil. Essa não era a parte difícil? Não. Mandar a mensagem foi fácil, porque eu estava cá forçando. A parte difícil começa amanhã, quando você estiver sozinho, e sua mente vai tentar sabotar tudo o que fez hoje. Vai te dizer que foi precipitado, que devia ter esperado, que o nome está errado, a foto está feia, que os fornecedores vão te achar amador. E nesse momento, você vai ter uma escolha: acreditar na sua mente ou acreditar no atrito. Como eu sei qual escolher? Simples, pergunte a si mesmo: o que me trouxe mais resultado em 3 anos? Planejar ou agir? A resposta é a sua bússola. Hiroshi voltou para casa naquela noite e aconteceu exatamente o que Kenshin previu. A mente atacou, como um enxame. Cada decisão que tomara naquela tarde foi questionada, criticada, desmontada. O nome é ridículo, a foto é vergonhosa. Os fornecedores vão ignorar, as pessoas vão rir. Ele abriu o notebook. A tentação de abrir o plano de negócios, versão 8.3, era quase física. A necessidade de voltar para a segurança do planejamento, para a fortaleza. Mas fechou o notebook, respirou, deixou a mente gritar e esperou. Os gritos diminuíram, não desapareceram, mas diminuíram. E no espaço entre os gritos, Hiroshi ouviu algo novo, uma notificação no celular. Um dos fornecedores tinha respondido. Olá, sim. Trabalhamos com atacado. Qual seu volume estimado? Hiroshi leu a mensagem 3 vezes, sentiu o peito queimar. Não de medo, de possibilidade. A faísca tinha pegado. O que aconteceu com Hiroshi naquela tarde não é força de vontade, não é motivação, é neuroquímica, e entender isso muda tudo.
Quando o cérebro humano planeja uma ação, qualquer ação, ele ativa o córtex pré-frontal, a região responsável por análise, julgamento e tomada de decisão. Essa é a parte do cérebro que cria planos de negócios, organiza planilhas e pesquisa fornecedores. É o cérebro pensante. Mas aqui está o problema que Roy Baumeister, pesquisador de psicologia social, e seus colaboradores demonstraram em uma série de estudos. O autocontrole e a tomada de decisão dependem de um recurso mental que se esgota com o uso. Quanto mais você analisa, mais energia gasta. E quando a energia acaba, aí o cérebro entra num estado que os neurocientistas chamam de fadiga de decisão. A fadiga de decisão não faz você tomar decisões ruins. Ela faz algo pior. Faz você não tomar decisão nenhuma. O cérebro, esgotado de tanto calcular, simplesmente desliga o modo de ação. E o que aparece no lugar? O comportamento padrão, a rotina, o conforto, nada muda. É por isso que quanto mais você pesquisa, menos age. Não é preguiça, é neurologia. Seu cérebro gastou toda a energia planejando e não sobrou combustível para executar. Musashi intuiu isso séculos antes de qualquer scanner cerebral. Ele chamava esse estado de Mushin, a mente sem mente, o conceito que a neurociência moderna reconhece como hipofrontalidade transitória, quando o córtex pré-frontal diminui sua atividade e permite que o sistema motor e a intuição assumam o controle. É o estado onde você para de pensar e simplesmente age. Mas como ativar o Mushin? Como sair do loop do planejamento eterno? A resposta está num fenômeno que os psicólogos chamam de efeito Zeigarnik. Bluma Zeigarnik, uma psicóloga soviética, descobriu na década de 1920 que o cérebro humano se obsessiona muito mais com tarefas incompletas do que com tarefas planejadas. Uma tarefa que foi iniciada, mesmo que de forma imperfeita, cria uma tensão psicológica que puxa o cérebro na direção da conclusão. É como uma ferida aberta que exige cura. É exatamente o que Kenshin fez com Hiroshi. Ele não o motivou. Não deu um discurso inspirador. Ele o forçou a iniciar. Uma mensagem para um fornecedor. Uma conta criada. Uma foto publicada. Ações minúsculas, imperfeitas, amadoras. Mas ações reais. E no momento em que Hiroshi iniciou, o efeito Zeigarnik tomou conta. A tarefa agora estava incompleta, e uma tarefa incompleta gera uma urgência neurológica para ser continuada. Pense na diferença. 3 anos planejando, 0 urgência, porque nada foi iniciado. 30 minutos agindo, urgência imediata, porque agora existe algo real, algo vivo, algo incompleto que puxa. É por isso que Musashi insistia na ação antes da preparação total. Ele escreveu que a ação é golpear com força e rapidez, usando pernas, corpo e mãos. O golpe não nasce do pensamento, nasce do atrito. Existe ainda outro fenômeno que explica por que a espera é tão destruidora. Os neurocientistas chamam de viés do status quo. O cérebro humano interpreta a situação atual, não importa quão ruim seja, como segura, simplesmente porque é familiar. E qualquer mudança, mesmo para melhor, é processada como ameaça. Seu cérebro literalmente trata abrir um negócio da mesma forma que trataria encontrar um predador na floresta. A mesma amígdala, o mesmo cortisol, a mesma resposta de fuga. O planejamento infinito é a forma que o cérebro encontrou de satisfazer 2 desejos opostos ao mesmo tempo: a fantasia de mudar e a segurança de não mudar. Você sente que está progredindo enquanto, na verdade, está parado. É a armadilha perfeita. Se alguma coisa que eu disse nos últimos minutos te incomodou, bom, o incômodo é o atrito. E sem atrito, não há faísca. Vou te entregar 2 técnicas que Kenshin ensinou a Hiroshi nas semanas seguintes. E técnicas que transformam planejamento em ação.
A primeira técnica, a regra dos 2 minutos samurai. Funciona assim. Pense naquele projeto que você vem adiando. Aquele. Você sabe qual é. Agora, identifique a menor ação possível que move esse projeto 1 centímetro para frente. Não a ação ideal, não a ação perfeita, a menor. Pode ser mandar uma mensagem, criar uma conta, escrever uma frase, pesquisar um número de telefone. Qualquer coisa que leve menos de 2 minutos. E faça agora. Não depois desse vídeo. Não amanhã. Enquanto ouve minha voz, pegue o celular e faça. 2 minutos. Se o Hiroshi conseguiu mandar uma mensagem com as mãos tremendo e o mestre olhando, você consegue fazer algo com muito menos pressão. A segunda técnica, o calendário invertido. A maioria das pessoas planeja do começo para o fim. Kenshin ensinou Hiroshi a planejar do fim para o começo. Funciona assim. Escolha uma data, daqui a 30 dias, e escreva o resultado mínimo que você quer ter nessa data. Não o resultado perfeito, o mínimo. Em 30 dias, terei vendido um produto. Em 30 dias, terei mandado 10 currículos. Em 30 dias, terei corrido 5 quilômetros. Agora volte. O que precisa estar feito no dia 20? No dia 10? No dia 5? No dia 1? Que é amanhã? Ao inverter a ordem, seu cérebro sai do modo de planejamento infinito e entra no modo de urgência estruturada. Você não está sonhando com o futuro, ou está decompondo o futuro em ações de hoje. A diferença entre os dois exercícios é intencional. A regra dos 2 minutos te tira da paralisia agora. O calendário invertido te mantém em movimento pelos próximos 30 dias. Um é faísca, o outro é lenha. Juntos, criam fogo. Nos 30 dias seguintes, Hiroshi fez mais do que em 3 anos. Contatou fornecedores, recebeu amostras, fotografou produtos na mesa da cozinha, com a luz do celular. Te publicou numa loja online com design amador e descrições simples. Vendeu o primeiro produto, uma tigela de cerâmica, por R$ 87. R$ 87. Em 3 anos de planejamento, o valor total acumulado era 0. Em 30 dias de ação imperfeita, R$ 87. Não era uma fortuna, mas era real, era atrito, era faísca. Hiroshi mandou uma foto da primeira venda para Kenshin. E Kenshin respondeu com uma única frase. Agora você sabe a diferença entre uma espada de papel e uma espada de aço. As duas cortam no plano, só uma corta no mundo. No encontro seguinte, Hiroshi chegou diferente. Os olhos tinham um brilho que não existia antes, mas Kenshin não sorriu. Você venceu a espera, mas agora vem algo que vai testar tudo que aprendeu até aqui. O que é? O espelho. Que espelho? Kenshin não respondeu imediatamente. Caminhou até a parede. E havia lá um espelho simples, sem moldura. Ficou olhando para ele por um momento. Então virou-se para Hiroshi. Você vendeu uma tigela, R$ 87. Está se sentindo guerreiro? Não era uma pergunta. E se eu te mostrar um homem que começou no mesmo dia que você e já vendeu 300 produtos? Hiroshi sentiu o estômago apertar. E outro que tem 10.000 seguidores na loja que abriu há 2 meses? O aperto virou náusea, porque ele já conhecia esses homens. Me tinha passado uma tarde inteira olhando para os perfis deles, fotos profissionais, embalagens com identidade visual, clientes deixando avaliações de 5 estrelas, e tinha olhado para a própria loja, uma foto na mesa da cozinha, R$ 87, 0 seguidores, e sentido vontade de fechar tudo antes que alguém visse. O espelho não mostra quem você é, disse Kenshin. Mostra quem você ainda não é, e essa visão mata mais guerreiros do que qualquer derrota real. Uma pausa. O próximo duelo é contra o espelho, e diferente dos outros, esse inimigo usa o seu próprio rosto. Mas essa
É uma história para o próximo episódio. Se essa mensagem te atingiu, se você se viu no Hiroshi, deixe nos comentários a palavra faísca, porque a ação imperfeita sempre gera mais fogo do que o plano perfeito. Afie sua mente, domine seu tempo,